Pessoal, vou começar a aula então, tá bom? Então, hoje eu corri para tentar fazer isso aqui, tá? Se não estiverem me escutando, vocês falem. Próxima semana vou entrar pelo Teams, vou tentar fazer pelo Teams e do mesmo jeito, gravando a aula, tá? A aula de hoje, pessoal, se já tiveram essa aula, eu mudei algumas coisas, lógico, mas se já tiveram um pouco dessa aula, mas mesmo tendo a aula, lá no CISA eu percebi que muitas pessoas continuaram sem esquecendo muita coisa no atendimento ao paciente com cólica nefrética, né, com nefrolitíase. Então, a aula de hoje, atendimento ao paciente com nefrolitíase e cólica nefrética, eu tiro ela do Tratado de Nefro e do Medicina de Emergência da USP, certo? 13ª e 14ª edição. Então, vamos lá, gente. Ó, quando eu tenho um quadro de nefrolitíase, é diferente de cólica nefrética, tá? Nefrolitíase é ter um cálculo no rim. Então, eu posso ter nefrolitíase e ureterolitíase. Geralmente, a cólica nefrética é um cálculo que se formou no rim e parou no ureter. Então, seria uma ureterolitíase, tá? O pessoal fala muito, cólica nefrética. Às vezes, não é cólica, não é de rim, cólica é de Ô, ureter, professor, tá? É uma cólica... desculpa interromper o senhor. Você está compartilhando a tela? Para mim não está aparecendo. Não vai compartilhar a tela, não. Você vai lá na minha imagem e volta para aparecer em tela cheia. Tela cheia? Agora a minha imagem. Você está no celular ou no computador? Se for no computador, nos 3 pontinhos. Se for no Tablet. celular, é só clicar 2 vezes. Procura a minha imagem aí que eu estou falando, você vai achar. Aí você marca a imagem que ela aparece em tela cheia. Entendi. Tá, Eu vou não, tentar estou aqui. gravando aqui no webcam. Tá, ok. É que ele vai dar aula em pé hoje, Lud. Ei, Entendi. não, meu filho. Não tô conseguindo, não. Não tô, não, Vai na também. minha imagem aí. Vai, na minha No imagem. computador é só apertar 2 vezes também que dá Eu certo. tô no Uma coisa assim. celular, e Tipo aí? assim, No ó, eu celular é aparecendo como? Que eu tô lá. com tablet. Clica em cima aí. No celular você Outro lá. aperta em participantes, aí depois que Ah. aperta vai aparecer 2 coisas de Rodrigo, aí vai ter uma que é ele que tá aparecendo no vídeo, aí a pessoa apertar, que fica grande. Ah, tá. Ou então Vou vai lá no procurar. nomezinho dele e clica 2 vezes em cima na imagem dele, na que ele tá aparecendo. Tá bem, meninas. Eu Vou tô tentar parado aí, Eu o sei, celular, tá? que tá o som. Obrigado. Então, gente, continuando, o termo certo seria ureterolitíase, né? Porque nefrolitíase é um cálculo no rim. E o que vai dar dor na cólica nefrética é ureterolitíase, não é a nefrolitíase, tá? Então, a cólica nefrética, aqui fala que é uma dor, né, em região lombar e no flanco, causada por obstrução total ou parcial das vias urinárias por cálculo. Então, gente, é um cálculo que está descendo, tá? Mas até o paciente da cólica nefrética, ele formou o cálculo. Então, antes da gente falar do atendimento ao paciente cólica nefrética, se não pegar muito no ambulatório, a pessoa com nefrotíase. Então, a gente vai atender essa pessoa para que ela não tenha novo episódio de litíase renal e não tenha um cálculo. Então, geralmente, a dor do cálculo, vou falar mais para frente, até mais especificamente a dor lombar, né? Que essa dor foi causada por cristais que se acumularam e criaram o cálculo. Para vocês terem ideia, a mulher que tem uma dor de cólica nefrética, ela compara com a dor do parto, né? Fala que é a pior dor da vida. O homem, então, que o limiar de dor é muito mais baixo, aí que ele chora de dor mesmo, certo? E geralmente é quando o cálculo para aqui no ureter. Esse cálculo no rim, ele não dói. O cálculo do rim está lá paradinho, ele pode doer se o paciente fizer infecção urinária alta, uma pielonefrite, mas o que dói é quando o cálculo cai no canal, no ureter, certo? Aí, por exemplo, um cálculo impactado. Então, a nefrolitíase é uma afecção muito comum, tá? Bem comum mesmo. Estima-se que nos Estados Unidos é a terceira afecção mais comum no trato geniturinário, superada só pela ITU e pelas patologias da próstata. Prevalência lá, quase 10%. Então, a cada 10 pessoas, vão ter cálculo. Aqui na região, muitos pacientes meus, a maioria tem cálculos renais, porque água pesada, né, muito sódio, muito paciente não bebe água, então acaba formando cálculo por causa disso. Prevalência maior em homens, 2:1, e existe história de maiores episódios em altas temperaturas. Aqui eu vejo o contrário, eu vejo que no frio acontece mais episódio, porque o paciente deixa de beber água, e aí acontece o episódio, tá? Mas a literatura traz como se ela fosse em altas temperaturas. Fatores de risco. Gente, você não pode ir para o ambulatório de nefro sem saber os fatores de risco que o seu paciente chegou lá com ultrassom, a tomografia com cálculo. Quais são os fatores de risco para ele formar cálculo, tá? Primeiro, você vai falar para ele que a história familiar é muito pesada. Então, se você tem um parente de primeiro grau que tenha cálculo renal,
você tem um risco 2 vezes mais do que a população normal de ter um cálculo. Então, história familiar positiva, tá? Separei alguns aqui, né? Uma baixa ingesta de água, uma baixa ingesta de cálcio ou alta ingesta de oxalato, alta ingesta de proteína. Você vê que carne vermelha faz mal para o rim também aqui, né? Proteína, sódio, açúcar, vitamina C. É muito comum a galera passar, o paciente está gripado, dá lá vitamina C. Isso faz formar cálculo, certo? Gota, obesidade, diabetes mellitus. Então, antes da gente progredir já com alguns exames que a gente pede para investigar porque o paciente está com cálculo ou não, a anamnese é importantíssima. Você conversar com o paciente para ver se ele tem alguma patologia que possa estar levando ao cálculo, né? Quais? Possa ser diabetes. Então, a diabetes favorece a formação de cálculo. Na dieta, um excesso de sódio na dieta, excesso de carne vermelha ou redução de ingesta de água e um ácido úrico aumentado a gota. Não é brincadeira, tem muitos pacientes meus que tomam, às vezes, no máximo 500 ml de água por dia. Aí você pergunta, mas o senhor não gosta de beber água? Eu não consigo beber água. Eu falo, mas leva a garrafinha. Não dá, não aguento. Outra coisa também é mulher, né? Muitas mulheres trabalham em loja que fica lá tipo de 7 a meio-dia, então de 8 às 1. E ela não levanta para nada, nem para beber água. Então, esse tempo, quando eu falo em beber no mínimo 2 litros de água por dia, não é beber tudo no mesmo tempo, não. Tem que ser fracionado durante o dia, tá? Então, é muito comum o paciente formar cálculo por excesso de carne vermelha, excesso de sal e redução do débito da ingesta hídrica. Caso você fez toda a anamnese do paciente, e esse paciente, por exemplo, não tem nada alterado que você encontrou, você vai partir para exames que eu chamo de estudo metabólico. Estudo metabólico são exames que nós vamos pedir através de um exame de urina 24 horas, igual o clearance. No mesmo exame que o paciente faz o clearance, ele pode fazer esses aqui, tá? Para descobrir se o paciente tem algum defeito no organismo dele, que faz formar cálculo, certo? Quais são? O livro te traz esses 6. Cistina e fósforo, eu quase não peço, tá? O fósforo até é bem comum, posso pedir. Agora, cistinura é muito raro. Eu costumo pedir mais esses 4 aqui. Cálcio urinário de 24 horas, citrato urinário de 24 horas, oxalato urinário de 24 horas, ácido úrico urinário de 24 horas. Pode pedir o fósforo também. Isso aqui o paciente vai fazer um exame só de urina, esse aqui, tá? E dentro do mesmo exame, o laboratório vai soltar o resultado de todos. A partir daí, eu vou começar a pensar por que o paciente forma cálculo. Agora, entenda, gente. Essa bateria de exames que eu vou pedir não é para o cálculo já estar lá. Eu não vou mexer no cálculo que está lá com esses exames, repondo o que tem de defeito. Isso não vai mudar, tá? É para o paciente que tem nefrolitíase de repetição não formar novo cálculo, certo? Eu peço esses exames aí. Vou passar já aqui os valores, falar de cada um, né? Mas é importante você saber que o mais comum de todos é o paciente ter cálculo por hipercalciúria, por aumento de cálcio na urina. Então, 80% dos casos aumenta o cálcio na urina. Eu vou te falar, uma ingestão aumentada de carne vermelha e de sódio aumenta o cálcio na urina, tá? Então, às vezes o paciente tem esse aumento de cálcio na urina, não é nem por causa genética, tá? É por causa da dieta mesmo que ele precisa reduzir e não consegue reduzir, tá? Então, exames que eu peço. Você vê que aí eu coloquei valores, tá? Você, Rodrigo, vou decorar isso aqui. Não, você como nefro, você não vai decorar, não. Aquele guia do ambulatório de nefro que eu dei para você tem esses valores. Quando for para o ambulatório, leva ele, né, impresso. Mas eu vou falar de cada um. Então, antes de eu falar do valor de cada um, eu tenho que saber o seguinte: por que eu vou pedir esse exame? Porque é importante saber se o cálcio está aumentado na urina, um ácido úrico ou citrato baixo. Porque antes daquele cálculo impactar lá no ureter, existe todo o processo para a formação dele, né? Um desequilíbrio, né? Uma supersaturação que a gente chama da solubilidade, uma nucleação, um crescimento e agregação. Então, esse é o processo patológico que os cristais que a gente fala, seja de ácido úrico, de cálcio, de fósforo, passa para formar o cálculo. Então, quando você tem um aumento de cálcio na urina, não quer dizer que vai formar pedra. Você vai ter todo esse evento aqui, tá, para poder formar cálculo, certo? Então, o paciente passa pela supersaturação da urina, nucleação, crescimento, agregação e forma o cálculo, tá? Aqui, por exemplo, vários cristais, tá? Aqui no rim. E é muito comum ver esses cristais aqui, pode ser de ácido úrico, cistina e oxalato, no exame de urina. Olha lá embaixo, cristais, moderado número de cristais de oxalato de cálcio. E eu recebo o paciente, bem assim,
encaminho o paciente devido cálculo renal, devido nefrolitíase. Aí eu vou ver, o paciente nunca fez nenhum exame de imagem, nem ultrassom, nem tomografia. O médico encaminhou por causa desse achado aqui, ó, moderado número de cristais de oxalato de cálcio. Entenda, cristais de oxalato de cálcio presente na urina não quer dizer que ele tenha cálculo. Pode ser que ele tenha... a palavra fugiu, ó, que ele tenha maior chance de desenvolver um cálculo, tá? Então, cristais de oxalato, não a formação. Como? Predisposição. Fugiu a palavra. Valeu. Predisposição, tá? Então, aqui, ó. Esses são cristais, certo? Cristais de cálcio. Se esses cristais, por exemplo, tiver a supersaturação da urina, se for processo de nucleação, crescimento e agregação, formou o cálculo, tá? É isso que o bioquímico vê lá no exame de urina, tá? Vê cristais de oxalato de cálcio, que eles podem aglomerar e formar o cálculo, certo? Beleza. Então, quando pegar o exame de urina, tiver lá desse jeito aqui, ó, sedimento, tipos, oxalato de cálcio, não quer dizer que o paciente tenha cálculo, certo? Ele tem predisposição a ter cálculo. Então, vou começar a falar dos cálculos de cálcio, que é muito comum. Então, eu peço lá cálcio urinário de 24 horas, certo? Eu tenho que saber que 70% a 80% dos cálculos são formados de oxalato de cálcio. Então, é o que você vai mais encontrar alterado no exame, certo? Você pediu o exame e está lá. Se na mulher vier maior que 250 miligramas e no homem vier maior que 300, essa pessoa está formando um cálculo por causa de aumento de cálcio na urina, certo? Então, pediu lá o exame e está aqui, ó, lá embaixo, cálcio urinário 121 miligramas. Então, esse 121 miligramas está normal para ele. Se por acaso fosse maior que 300, seria hipercalciúria. Aí, o tratamento desse paciente, por exemplo, eu dou um medicamento onde eu tiro o cálcio da urina. Eu reabsorvo o cálcio para o sangue. Que medicamento faz isso? Hidroclorotiazida. Então, o tratamento do paciente com hipercalciúria que forma cálculo é hidroclorotiazida, porque eu tiro o cálcio da urina e reabsorvo para o sangue, tá? Então, se por acaso, no lugar de 121 aqui, fosse, sei lá, 550, você teria que falar para o paciente, ó, o senhor forma cálculo, que tem excesso de cálcio na urina, vamos lá começar a conversar. O senhor precisa reduzir um pouco o sal, reduzir a carne vermelha, e eu vou iniciar um remédio para você onde você reabsorve mais cálcio, que esse cálcio não fique na urina. Ah, doutor, que remédio que é esse? Não, um diurético, hidroclorotiazida. É o que você vai falar para ele, tá? Aqui, por exemplo, 85, está um pouco ruim a figura, mas 85, normal também, tá? Hipocitratura. Eu digo que 80% dos meus pacientes têm hipercalciúria e têm hipocitratura, tá? E tem pacientes que têm um cálcio normal, tipo esse aqui de 85, e forma cálculo de oxalato de cálcio, sabe por quê? A hipocitratura, o citrato, a gente chama de sogra, né? O que acontece com a sogra? A sogra, ela tá ali para impedir os namorados de terem uma relação, beleza? Aí, de repente, o oxalato e o cálcio querem se juntar e ela não deixa. Só que um dia, ela resolve jantar. Arrumou paquera, ou foi jantar com o marido. No outro dia, jantar de novo. Jantar. Se a sogra não está lá, o casal começa a namorar. Então, eles se juntam, eles se ligam, formam oxalato de cálcio. Então, existe um fato onde tem uma hipocitratura, onde eu tenho pouca sogra, pouco citrato, que mesmo com oxalato, mesmo com cálcio normal, eles vão se ligar e formar o cálculo, tá? É bem comum de acontecer isso. A gente tem que repor citrato de potássio nesse paciente, seja ele por um citrato baixo ou por um magnésio baixo, tá? O valor para isso, né, é menor que 320. Aqui, por exemplo, a imagem está ruim também, a foto que eu tirei do consultório, 659. Então, esse paciente que não tinha hipocitratura. Agora, se o valor fosse abaixo de 320, eu tenho que repor citrato, por quê? Para não deixar a molécula de oxalato se juntar com a de cálcio, tá? Então, isso é hipocitratura. Outra coisa que eu tenho que pedir também é ácido úrico sérico e urinário de 24 horas, tá? E se tiver aumentado no homem maior que 800 miligramas em 24 horas, eu tenho que dar um medicamento que é o alopurinol, que é tanto para isso como também para o ácido úrico aumentado no sangue. Tá aqui, ó, 8,5 de ácido úrico, só que em cima, normal 600. Então, no futuro, esse paciente tem um ácido úrico aumentado no sangue, vai começar a excretar mais ácido úrico. Esse aumento da excreta de ácido úrico fica mais ácido úrico na urina, forma cálculo, tá? Então, alopurinol. Então, o tratamento de cada um. Se for hipercalciúria, hidroclorotiazida.
Se for hiperuricosúria, alopurinol. E se for hipocitratura, citrato de potássio, que a gente chama de litocite. Esse é o tratamento de cada um. Então, quando você for no ambulatório para aquele paciente com nefroletíase, pedir o exame, for retorno, já pegou o resultado, não tem como errar, tá? Só imprimir isso aqui. A outra coisa é o oxalato urinário, né? O oxalato urinário depende muito da dieta, tá? Ou dieta, ou se o paciente já fez alguma bariátrica, alguma ressecção intestinal. Por quê? O valor normal, ele é abaixo de 40. Se por acaso o oxalato tiver de 40 a 60, é dietético, mas é muito difícil o paciente ter uma hiperoxalúria por dieta, sabe? Geralmente, a paciente fez uma ressecção intestinal que prejudica a absorção de cálcio e eu fico com oxalato aumentado. Entérica 60 120, a primária é bem raro. Então, isso aqui é um distúrbio, geralmente, paciente que fez cirurgia do trato gastrointestinal. Qual é que eu mais pego? Mais pego hipercalciúria, hipocitratura. Se pegar hipercalciúria, hidroclorotiazida, 25 mg dia. Ah, Rodrigo, se a paciente for normotensa ou hipotensa, 11 por 6, 11 por 7, passa 12,5, né? Passa uma dose menor, dividida. E citrato de potássio, que é o litocite, a gente bota litocite, 10 mEq. A dose que o livro fala são 6 comprimidos ao dia. Muito difícil o paciente tomar. Ele toma 2, 3, que dá muita epigastralgia, tá? É o mais comum que eu pego. Aí, beleza. A minha introdução do que você precisa saber para formar cálculo é essa, tá? Chega lá o paciente, faz a anamnese, pede para reduzir carne, sal, aumentar a ingesta de água, reduzir o peso, glicose, vitamina C. Fez isso, pede os exames. Hipercalciúria, hidroclorotiazida. Hipocitratura, citrato de potássio. Hiperuricosúria, alopurinol. Oxalato aumentado, pode ser por causa de alguma cirurgia do trato gastrointestinal, tá? Então, vamos entrar agora no paciente lá aproximando o internato, né? Se vocês estiverem lá, vocês vão pegar o paciente na UPA, por exemplo, cólica nefrética, tá? Como é que eu trato esse paciente? É bem comum chegar um paciente com cólica nefrética lá, tá? Então, esse paciente, eu tenho que entender que quando esse cálculo atinge um determinado tamanho, ele pode migrar do rim para o ureter, igual eu falei no começo da aula. É aí que o paciente vai começar a ter a dor, certo? Então, esse cálculo que estava lá no rim, ele não dói, igual eu já falei. Quando ele vai descer, a gente vai lembrar daqueles 3 tratamentos, né? JUP, cruzamento do vasilíquico com ureter e JUV. Aí, se ele impactar algum desses locais, ele vai doer, que é essa dor lombar unilateral. Gente, é também bem recorrente eu pegar paciente que é encaminhado para mim com dor lombar, que é uma dor lombar ortopédica e foi encaminhado como se fosse um quadro de cólica nefrética, tá? Então, dá para você diferenciar a dor. Como eu diferencio a dor, certo? Essa dor unilateral que é causada por um cálculo impactado é uma dor que dói muito. Eu comparei para você com a dor do parto, né? Primeira coisa na amnésia vai chegar, se o paciente tem a dor ao movimento, o cara é caminhoneiro, o cara trabalha muito tempo sentado. Isso é uma dor de lombalgia, coluna lombar. A dor de cólica nefrética é uma dor de forte intensidade e, geralmente, unilateral. Ela começa na região lombar, irradia para flanco, fossa ilíaca e pode irradiar para a região genital, tá? Então, a dor de cólica renal é essa. Se o paciente chegar para você com essa dor unilateral, beleza, suspeite de cólica nefrética. Agora, chegar com a dor paravertebral que a gente fala, uma dor que há um movimento, isso não é cólica nefrética, gente. É uma dor que acontece todo dia há 3 meses. E eu não estou falando brincando, não. Acontece bastante eu receber no ambulatório paciente com a dor de origem ortopédica mandado como uma dor de origem renal, que não é, tá? Acontece que, inicialmente, além do quadro doloroso, o paciente pode apresentar apenas náuseas, né, vômitos e uma dor mal localizada. Aquele cálculo ele pode estar em migração, ele não impactou ainda. Esse cálculo em migração, que sai da região lombar, vai para flanco, fossa ilíaca, ele não impactou total ainda, não dá aquela dor de forte intensidade, então o paciente começa a ter náusea, vômitos e um desconforto abdominal. Aí, quando ele desce mais um pouquinho, ele impacta, vem aquela dor súbita muito forte, tá? E alguns pacientes relatam que, num período de dor, ele precisa de acalmia, né? Tem uma dor muito forte, fica meia hora, 1 hora sem dor, volta a dor. Isso é aquele cálculo se acomodando no ureter. Mas, geralmente, essa dor é tão forte que só para com analgesia, né, intravenosa. Ele procura também um local para ficar, chamado posição antálgica. Se ele está sentado, dói muito, ele procura de lado, vira para o outro, procura alguma posição que a dor reduza. É bem característico também da cólica nefrética, certo? Ele procurar esse local onde a dor não cause tanto desconforto. E um sinal, que vocês sabem, né, da semiologia, sinal de Giordano, é o sinal que
é utilizado tanto para cólica nefrética, onde o paciente tem uma impactação um pouco mais alta, né? Lá na JUP, por exemplo, ou para pielonefrite, tá? Nem sempre o paciente com cálculo que impacta lá embaixo, tá? Na JUV vai ter Jordano positivo. Não se apegue a isso, tá? Jordano positivo costuma dar mais aquele paciente com cálculo que parou na saída do rim, na JUP, tá? Ou no pielonefrite. Mas você pode fazer apoio percussão, faça de forma devagar para o paciente não pular e sair correndo com raiva de você. Coloque ele sentado, faça apoio percussão na região lombar, tá? Ou com a mão espalmada, mas lentamente, devagar, não faça aquela percussão forte. Sinal de Jordano, tá? Só que antes de eu prosseguir com as outras manifestações clínicas, eu falei para você da saída do rim, da chegada da bexiga, e são os 3 locais que mais impactam o cálculo, né? Junção ureteropiérica, que é a JUV, junção ureterovesical, que é a JUV, e o cruzamento do vaso ilíaco com o ureter. 2/3 dos cálculos vão parar lá na JUV, chega na bexiga, porque é o local de maior estreitamento, certo? Então, o local mais comum, se cair em prova para você, de impactação do cálculo é a JUV. Então, tá aqui os 3 locais, ó. JUP, local de saída do rim, tá? Com ureter, cruzamento do vaso ilíaco com ureter e junção ureterovesical. Como esse ureter vem afilando, ele para 2/3 dos casos aqui embaixo. E por que, Rodrigo, que a dor é lombar e vem radiando para a região abdominal? Porque esse trajeto do rim para os ureteres, ele vem se anteriorizando, tá? Como vem se anteriorizando, essa dor vem radiando para frente. Ela vem caminhando, como o paciente fala. O local que mais para, JUV, tá? Aqui, ó, um cálculo impactado em JUV, à sua esquerda, né? E um cálculo impactado em JUP à direita. E na foto da esquerda também um cálculo lá na bexiga, já para descer. Então, essa foto da sua direita aqui, da minha direita, né? Esse cálculo aqui em JUP, ele pode gerar Jordano, mas nem sempre esse cálculo em JUP vai gerar, a não ser que tenha hidronefrose montante, está gerando uma inflamação da cápsula ali renal, senão não causa, tá? E à medida que vai descendo, se aproxima da JUV, né? O cálculo vem descendo, ele vem descendo a JUP, cruzamento do vaso ilíaco com o ureter, vai chegando na JUV. Quando ele vai chegando nesse local de maior estreitamento, ele pode ter também alguns sintomas parecidos com infecção do trato urinário. Pode ter disúria, pode ter urgência miccional e pode ter hematúria. É muito comum ter sangramento na urina, pode não ser macroscópico, ser microscópico, com um cálculo impactado. Por quê, gente? Facílimo. Se esse cálculo está impactando aqui no ureter, olha a lesão que está causando na parede do ureter. Esse cálculo está parado lá. Então, esse cálculo que parou lá causa uma lesão na parede do ureter e sai sangue na urina, tá? Então, quando eu recebo paciente no consultório tem lá hematúria, a primeira coisa que eu investigo é cálculo, para depois partir para algo mais grave, certo? Porque essa impactação aqui do cálculo pode gerar hematúria. Uma disúria pode gerar urgência miccional, que pode confundir um pouco com cistite bacteriana, tá? Mas aí, a disúria da cistite é toda hora. A disúria aqui da ureterolitise, né, é mais quando o cálculo impacta, o paciente quer fazer xixi, não consegue, dá para você diferenciar um pouco pela anamnese. Se você pedir exames, também pode pedir, né? Então, achados clínicos na cólica nefrética, dor em cólica, 100% dos casos, náusea e vômitos bem comum, hematúria, 90% dos casos tem hematúria, sendo metade dos casos macroscópica, disúria em 10% do abdominal, porque o cálculo está irradiando, e quando tiver metade dos casos tem Jordano positivo, e quando tiver febre, lembrar de ter um cálculo associado à pielonefrite, tá? Se por acaso esse cálculo impactou aqui embaixo e o xixi não passa, esse xixi vai ficar lá em cima, não vai? Gera um quadro de infecção urinária alta, que é a pielonefrite, tá? Então, é mandatório. O paciente chegou para você lá, tem alguns sintomas, não só dor, mas irritativo, disúria, urgência miccional, febre, peça sumário de urina, peça hemograma para ele, tá? E peça função renal. Beleza. Você está lá na UPA, chegou esse paciente, você conseguiu diagnosticar, né? Você chega no médico, está de plantão, doutor, estou com o paciente ali, uma dor lombar de forte intensidade, que irradiou para flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda, estou achando que é um cálculo que parou ali, uma ureterolitise. Aí o médico falou, muito bem, e agora, você vai tratar como? Você fala, rapaz, acho que eu esqueci a aula lá. Então, bora relembrar, porque muita gente esqueceu a aula que deu ano passado. Bora relembrar como é que eu trato um paciente com cólica nefrética. Tá? Primeira coisa, cai em prova, isso mostra na questão hoje,
Tá lá o paciente com cólica nefrética clássica, aí a questão te diz, o que você quer fazer agora? Aí o pessoal, ultrassom, tomografia, gente, o paciente está com dor. Se a dor é igual à dor do parto, esqueça exame agora. Você tem que tratar a dor do paciente. Então, a primeira conduta com o paciente com cólica nefrética não é exame, não é ultrassom, não é tomografia, é manejar a dor. Ah, Rodrigo, mas eu não sei se é um cálculo mesmo ou não. Beleza, mas tira a dor do paciente. Medicação de escolha que a gente faz lá no hospital, anti-inflamatória não esteroidal. Não diga que eu falei isso, não gravei, mas aqui eu utilizo o AINE, tá? O que é que eu passo? Profenid na veia. Voltarem, posso usar? Posso, mas voltarem intramuscular. O cara já está com dor, você vai dar um remédio intramuscular nele, pô, pega a veia do cara, dá um medicamento para ele passar, porque a dor realmente é muito forte. E para casa depois você pode passar diclofenaco, nimesulida, celecoxib, um anti-inflamatório caso ele tenha dor. Então a prescrição, essa aqui de cima não passa, de baixo, né? É cetoprofeno 100 mg, que é uma ampola, diluída no sodio fisiológico 0,9% 100 ml, correr meia hora, tá? Correu, o cara já começa a melhorar um pouco da dor. Então, a primeira coisa a fazer com o paciente com cólica nefrética, anti-inflamatório não esteroidal endovenoso, tá? Um exemplo de prescrição para casa, vamos lá. Depois que ele foi embora. Nimesulida 100 mg, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias se dor. Ou então Celebra, que é o Celecoxib, né? Que é anti-inflamatório não esteroidal seletivo para COX-2, mas ele tem a COX-1, mas ele inibe a COX-2, tá? Então pode prejudicar o rim. Você volta lá, tomar um comprimido também de 12 em 12 horas por 3 dias. Então, qualquer opção das duas você pode fazer caso o paciente tenha dor em casa. O único caso que eu faço AINE, anti-inflamatório não esteroidal, é no paciente com nefrolitíase, com cólica nefrética, tá? Aí tem a questão do opioide, né? Alguns médicos querem passar tramal, por exemplo. Se o paciente já chegou com náusea, né? É muito comum náusea, até volta a postar. 50 a 60% tem náusea e vômitos. Se o cara está com náusea, eu vou dar um remédio que causa mais náusea nele. Então, eu não dou o tramal na cólica nefrética. Eu deixo como segunda linha terapêutica para uma dor refratária, tá? Agora, primeira linha, chegou lá com cólica nefrética, dá de cara o tramal, não. O paciente já está com náusea, o tramal vai dar náusea, então evite. Já ouvi falar que aqui o pessoal bota o Vonal, né? 10 minutos antes, depois é o tramal para poder prevenir. Gente, dá um wine pro cara, tá? Depois você pensa no tramal. Rodrigo, Então, eu já vi um protocolo considerando no hospital uma associação de Buscopan com Profenid. Nesse caso, na prática, não é utilizado essa Buscopan associação? agora. Eu passo bastante Buscopan. Vou entrar nele agora. Ah, tá bem. Buscopan, né? Escopolamina, se for fazer o Buscopan composto, iosina mais dipirona, é porque eu trouxe o manejo inicial, se é anti-inflamatório ou opioide, tá? Eu uso AINE, não uso tramal por causa da náuseas. Aí, quando eu vou prescrever o paciente, eu coloco lá um cetoprofeno, uma ampola, um soro fisiológico 0,9%, 100 ml. Número 2, aí vem o que você falou, Ludmila. Aí eu boto o Buscopan, tá? Vou pular a hidratação aqui, já volto nela. Buscopan, certo? O que é que o médico de emergência fala? Pode ser usado também medicações como Buscopan, benefício limitado. Eu nunca entendi porque ele traz isso, tá? O limitado, porque não tem estudo comprovando. O melhor estudo é o paciente lá melhorando a dor dele, né? Porque ele é um antiespasmódico. Antiespasmódico vai melhorar aquela dor justamente no ureter, tá? Que é o músculo liso. O tratado de nefro já fala o seguinte, amplamente utilizado, efeito anticolinérgico sobre a musculatura lisa do ureter, além da analgesia. O único efeito colateral é constipação intestinal. Então, eu, Rodrigo, eu passo lá Profenid venoso e eu passo Buscopan composto, uma ampola diluído para água destilada 20 ml, tá? Então, quando eu faço plantão na emergência, eu faço isso sim no paciente para melhorar. Eu concordo mais com o tratado do que a medicina de emergência. Eu pulei aqui um pouco da hidratação, né? Hidratação um pouco controversa, tem livro que fala para fazer, tem livro que fala para não fazer. O livro fala o seguinte, que você pode aumentar a hidratação do paciente para acelerar a passagem do cálculo, tá? Eu faço isso. Tem livro que vai trazer que você não deve fazer isso, porque não sabe o tamanho do cálculo. Se o seu tamanho do cálculo for grande, ele vai ficar impactado, tá? Não vai descer muito mais do que ele está. Mas eu gosto de hidratar o paciente, até porque ele tem uma lesão no ureter, na musculatura está bem demasiada. Eu faço lá, não hidratação vigorosa, mas 500 ml, 1000 de Ringer, associado ao Profenid e Buscopan. Então, eu faço isso sim para tentar acelerar um pouco a passagem do cálculo, tá? Eu hidrato o paciente.
Aí ele fala que não existe evidência na literatura que suporte essa conduta, tá? A mesma coisa, porque são pobres os estudos falando em relação à hidratação na hora, na cólica nefrética. Até porque é um estudo difícil, né? A gente tem que chegar a pegar o paciente de cólica nefrética e fazendo estudo. Ninguém sabe quando o paciente vai chegar com cólica nefrética, né? Então, fica um pouco difícil fazer estudo nesse caso. Falei do Buscopan, Profenid, hidratação, tramal. Beleza. Então, isso aqui, de cara, chegou lá, analgesia do paciente. Aí vem a questão da terapia para a expulsão do cálculo, né? O paciente pode estar com o cálculo parado lá, vou passar medicamento, não vou. Que medicamento que eu tenho para expulsar esse cálculo, tá? 2, tansulosina, que é um bloqueador do receptor alfa-1, e um bloqueador de canal de cálcio, nifedipina. Não me perguntem por que não amlodipino, já que também é um bloqueador de canal de cálcio. Não sei. O livro traz lá nifedipina, não sei porque o amlodipino não age, está lá nifedipino, tá? Eu uso mais a tansulosina, acho ela mais resolutiva, mais eficaz. Eu passo a tansulosina 0,4 miligramas, um comprimido ao dia por 10 dias. Rodrigo, em que caso você passa a tansulosina? Mais um caso que a literatura traz divergência, tá? Então, a principal base desses medicamentos é o relaxamento do músculo ureter, tá? Se eu usar esse medicamento, eu aumento a chance de expulsar o cálculo em até 65%. É um medicamento bem eficaz, tá? Tanto a tansulosina como a nifedipina. Eu prefiro a tansulosina. Então, tá lá o cálculo impactado, eu vou dar um medicamento que vai abrir aquele ureter e fazer tentar o cálculo sair. Mas preste atenção, o ureter, essa pedra aqui embaixo, essa pedra que está aqui em cima no rim, ou a tansulosina não age. Então, se o paciente te trazer um exame lá com nefrolitíase lá no polo superior, você não passa tansulosina porque ela não age lá, tá? Tansulosina age no ureter. Por isso que para cálculo renal, o ultrassom é péssimo, porque o ultrassom não vê o ureter e eu quero ver o ureter do paciente, qual é o tamanho do cálculo, tem que pedir tomografia. Aí vem a questão que ela é cara. Mas esses medicamentos, tansulosina e nifedipina, age relaxando o músculo do ureter, não é do rim, então não vai agir aqui, certo? O que é que uma medicina de emergência traz? Esses medicamentos apresentam benefícios para cálculos entre 5 e 10 milímetros de diâmetro, ou seja, o paciente tem um cálculo de 5 milímetros até 10 milímetros, ele pode sair com o medicamento. Não existe benefício do medicamento em cálculo menor que 5 milímetros. É o que ele fala. Já eu falo o que eu faço. Então, tem um cálculo aqui parado, se ele for entre 5 e 10 milímetros, você pode passar a tansulosina de acordo com a medicina de emergência. Tratado de nefro, o que é que ele fala? O uso de bloqueador alfa-adrenérgico, né? Tansulosina, doxazosina, e de bloqueador de canal de cálcio, nifedipina e corticóide. Corticóide é uma droga boa para usar aqui, viu? Você usar prednisona lá, 20 miligramas, 1 ao dia por 5 dias, reduz bastante o edema do ureter. Aumentam a chance de expelir cálculos ureterais menor ou igual a 5 milímetros. Rodrigo, como assim? O medicina de emergência fala que esse medicamento não é eficaz em cálculo menor que 5 milímetros. Já o tratado de nefro fala que ele é eficaz justamente nos cálculos menor que 5 milímetros. Então, olha a divergência de um para o outro, né? Qual que você usa? Eu, Rodrigo, eu utilizo até 7 milímetros, fico na média. Acima de 8, eu não passo mais, né? Encaminho para o uro fazer uma ureteroscopia e retirar, tá? Então, esse cálculo lá, de até 7 milímetros, eu passo. Na mulher, pode ser que ela saia até com 1 centímetro. No homem, a chance de ficar impactado na uretra é muito grande, tá? Então, no homem, não passa 7, não. Na mulher, se estiver lá embaixo, na juve, for de 8 milímetros, eu falo, rapaz, vou colocar para fora, porque costuma não impactar. Agora, no homem, a uretra, como é mais longa, né? A chance de impactar é muito alta, tá? Ô, Rodrigo, Oi. você falou aí um negócio para retirar. E se for um cálculo muito grande, não desce rasgando, não? Quando for retirar? Travou? Estava me ligando de São Paulo aqui, que tô com a internet celular. Deixa eu te falar. Você falou aí que se for um cálculo maior, tira com a ureteroscopia. Se for um cálculo muito grande, não desce rasgando na uretra do paciente, não? Eu não entendi, não. Se for um cálculo muito grande, maior que 20, tipo assim, maior que 10, né? Que não conseguiu tirar com a medicação. E aí, para tirar com a ureteroscopia, ele não desce rasgando, não, na uretra do paciente? Eu vou mostrar a foto aqui, já. É assim, Lauren.
esse cálculo aqui está lá, né? Vamos supor que o cálculo seja de 8 milímetros. 8 milímetros, ou 9, o urologista consegue lá, vou mostrar uma foto, pinçar ele e trazer ele. Vai machucar bastante a uretra, machucar bastante o ureter. O paciente tem um quadro de hematura durante 2 a 3 dias. Se for um cálculo maior que 1 centímetro, geralmente o urologista, ele primeiro bota o duplo J, né, para poder aliviar a passagem da urina, mas ele tem a opção também, tem um ureteroscópio desse aí que ele entra, é como se fosse uma leco externa, mas lá dentro. Você quebrando o cálculo, né, em vários pedacinhos para sair cálculos menores, certo? Eu tinha até já combinado com o Ramon isso, que eu ia entrar nessa parte mais clínica e Ramon ia explicar essa parte cirúrgica, né? Eu não sei como é que ficou a questão agora do urologista, mas vou mostrar algumas fotos aqui na aula ainda hoje. Ô, Rodrigo, a litotripsia extracorpórea faz a mesma coisa, não? Não quebra também pedaço? Ou não? Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui já, tá? Daqui uns 3 slides eu entro nisso. Então, o que é que a diretriz norte-americana fala? Que você passa esse medicamento em pacientes com cálculo menor que 1 centímetro. Repito, se quiser passar na mulher até 1 centímetro, beleza. Agora, no homem, maior que 7 milímetros, maior que 8, eu já não passo. E você passa os 10 dias e espera até 4 semanas sair do cálculo, tá? Se após 4 semanas o cálculo não saiu, aí você vai encaminhar para o uro. É assim que funciona. Está lá no paciente essa tomografia, tá? O cálculo de 5 milímetros parado. Eu passo a tansulosina. No segundo dia, o cálculo saiu. Eu peço para ele parar. Por quê? Só tinha um cálculo parado e já saiu, não precisa ficar tomando. Agora, você tem 3 cálculos no ureter. Saiu só um, aí ele continua tomando os 10 dias, entendeu? Então, não é que é para o paciente tomar os 10 dias. Ele toma até a saída do cálculo. Saiu o cálculo, só tinha um, ele para. Então, exemplo de prescrição para casa. Tansulosina, 0,4 miligramas, 10 comprimidos. Tomar um comprimido uma vez ao dia por 10 dias. É assim que a gente passa. Ou até a saída do cálculo, se for um cálculo único. Antes de entrar nessa parte, vocês falaram da parte urológica, eu queria só entrar um pouco na parte dos exames, tá? Que são alguns exames que a medicina de emergência te traz, tá? Exames de imagem. Entendam o seguinte, que o padrão ouro para cálculo, para ureterolitise é tomografia computadorizada de aparelho urinário sem contraste. Então, não precisa de contraste para ver cálculo. Padrão ouro, tomografia. Infelizmente é caro, mas é o padrão ouro, tá? Então, quando eu faço a tomografia do paciente, está aqui um cálculo, né? À esquerda do paciente, ali à direita, aqui à direita. Deixa eu voltar aqui. Então, quando eu faço a tomografia, eu consigo visualizar o ureter, que na ultrassom eu não vejo. E na ultrassom também eu não consigo visualizar cálculo menor que 3 milímetros no rim e na bexiga. Então, o ultrassom é um exame assim bom, que é mais barato, né, sensível, porém ruim para cálculos pequenos e ruim para cálculo no ureter. Padrão ouro, então, tomografia. Se você fazer ultrassom, né, é aquela, você aprendeu imagem, a sombra acústica posterior, raio-x é muito ruim, eu não peço raio-x para ninguém, então ultrassom, sombra acústica posterior para cálculo no rim, que não seja muito pequeno, e na bexiga, no ureter não pega, tá? Aqui, ó, sombra acústica posterior, um cálculo lá no rim direito. E a ressonância é bem cara, a gente nunca pede, tá? Então aqui são mostrando as imagens, raio-x, ultrassom, tomografia. Não peço muito raio-x, porque tem muitos cálculos que são radioopacos, tá? Rádio transparente, você não visualiza, e também pode confundir com fecalitos, com fezes no raio-x, tá? E também pedir para o paciente urina, já que ele pode ter quadro de lisúria, de hematura, tem a pielonefrite associada, né? Hemograma, porque pode ter leucocitose na pielonefrite, ureia e creatinina, porque se for um cálculo obstruindo, o paciente faz um IRA pós-renal. Faz um IRA pós-renal, ele começa a alterar as escórias nitrogenadas, tá? E outra forma também que a gente pode ter, né, é o paciente pegar o cálculo, quando elimina, ele pega e leva no laboratório. O laboratório faz a análise do cálculo. Aí vem lá o resultado, cálculo de oxalato de cálcio, cálculo de fosfato de cálcio. Ah, Rodrigo, então se o paciente pegou o cálculo e levou no laboratório, ele não precisa pedir aquele exame de 24 horas? Precisa. Por quê? Se o paciente levou o cálculo no laboratório, deu lá oxalato de cálcio, eu posso não ter o cálcio aumentado na urina e nem ser problema oxalato, pode ser o quê? O citrato baixo. Lembra disso? Então, tem que pedir também citrato urinário de 24 horas. Por isso que a análise do cálculo é importante, mas eu tenho que pedir aquele exame de urina 24 horas, tá? Porque o cálcio pode estar normal na urina e o problema é sendo o citrato, né? Que é aquela sogra que deixa juntar o oxalato com o cálcio, ou o fosfato com cálcio. Aqui, o pessoal, quando espelha o cálculo, fala, meu filhinho saiu, né? Olha o filho aí, que dói bastante.
Tem paciente que já me levou esse aqui, ó. Levou um potinho cheio de cálculo. Guarda mesmo, tá? E aí eu vou entrar nessa parte aqui que vocês perguntaram, né? Então, hoje o que a gente tem para retirada de cálculo no ureter, eu não sou urologista, eu vou falar superficialmente, lógico, é uma ureteroscopia, tá? Essa parte vídeo urológica chama, é uma parte que tem crescido muito ultimamente, e eu tenho a LECO, que é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Por que a LECO está entrando de desuso, tá? LECO está muito associado com a disjúria renal aguda e doença renal crônica. Muitos pacientes acompanham comigo no consultório com clírice de 30, 40, sem ser hipertenso, sem ser diabético, porque por várias sessões de LECO. Então, essas sessões de LECO acabam provocando alteração do parênquima renal. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, essa parte que ele fala, né, o advento da LECO e o desenvolvimento da endoscopia urológica melhorou muito a terapêutica da litíase renal no Brasil e no mundo. Acontece que isso não é feito pelo SUS, né? Isso é feito particular. E muitos pacientes não têm condição financeira de pagar uma sessão de LECO, muito menos de pagar uma ureteroscopia. Tá? Então, ureteroscopia, isso aí é um ureteroscópio flexível, tá? Você vai entrar com ele lá pela região genital, né? Urogenital, vai subir pelo ureter para tentar, subindo aí, para tentar o quê? Pinçar aquele cálculo, tá? Ou pinçar o cálculo e traz. Lauren perguntou, né? Se não ia rasgar aqui, rasga, causa uma lesão no ureter, o paciente fica com 2, 3 dias com dor e também com hematúria, mas tirou o cálculo, tá? Então pode causar essa lesão sim, certo? Olha lá, ó, aqui está um cálculo obstruindo o ureter e o ureteroscópio pinçando esse cálculo, certo? Olha lá outra forma de pinçar também. Ou isso aqui, né? Se o cálculo for muito grande, o urologista ele pode entrar, fazer a quebra desse cálculozinho, certo? Em vários pedacinhos e sair vários pedaços pelo ureter. É também uma alternativa a ser feita a ureteroscopia, né? Eu não só pinçar ela, retirar o cálculo, mas também quebrar em vários pedacinhos, tá? E tem a LECO, né? Que é a litotripsia extracorpórea por onda de choque. O paciente vai lá, recebe vários lasers, né? Naquela parte que está localizado o cálculo dele, e esse cálculo sai em vários fragmentos lá no ureter. Acontecem cálculos que são de densidade aumentada, são mais densos. Então, tem que ter várias sessões para quebrar ele. Quanto mais sessões, mais lesão de parênquima renal você causa, né? Aqui o aparelho da LECO. Então, essas ondas de choque vão quebrar esse cálculo, que é grande, em vários fragmentos, tá? Aqui, essa figura aqui, um cálculo grande, fez uma LECO, saiu em vários fragmentos. Ah, Rodrigo, você pode ter um cálculo grande, vamos supor, um cálculo de 2 centímetros, que você faça uma LECO e, por acaso, meio centímetro, não, bota lá, 1,2 centímetro quebrou em 4, saiu lá, tipo, 4 de 0,3, né? E a outra, 0,8, impactou, pode. Um cálculo desse aqui pode ficar maior, um dos fragmentos, impactar e o cara ter uma cólica nefrética por causa disso. Então, pode acontecer sim, tá? Eu não gosto muito da LECO, não. Eu nunca tive crise de cólica renal. Inclusive, Ana, sua irmã está falando por aí que eu não bebo água, viu? Toda hora vai vindo água aqui, ó. Fale para ela. Eu bebo bastante água, nunca tive crise de cólica nefrética. Aquela parte familiar, por exemplo, né? Que 2 vezes aumentaram a assim, a família aqui em casa, Thiago teve, meu pai tinha, minha mãe tem, eu não tenho. Então, é questão de hábitos também, tá? Então, isso aí também, você deve ter um hábito para não formar pedra. E o duplo J, quando você tem alguma obstrução, né, no ureter, você quer fazer um desvio para que tenha essa saída da urina. Uma obstrução ureteral grave, você pode botar o duplo J, que é o pigtail, tá? Aqui um cálculo ureteral impactado, foi colocado no pigtail duplo J, que é tipo um desafogo urinário ali para poder aquele cálculo sair e, posteriormente, o urologista retira o cálculo. Outra coisa, gente, já lembrei que é fazer a LECO, tá? Na LECO, se o cálculo for de bactéria, que é o cálculo coraliforme, né, que é de Proteus, Klebsiella, você não faz LECO, tá? Mas se você pegar um cálculo de bactéria, quebrar ele, espalhar a bactéria para todo lado, você vai ter uma sepse. Então, não está indicado LECO em paciente com cálculo coraliforme, certo? Indicação de internação do paciente cólica nefrética. Quando que eu vou internar esse paciente? Geralmente o cara chega, você medica em casa, tá? Pede tomografia, se der para fazer no dia melhor, se não, encaminha para o nefro. Quando é que eu vou internar ele?
O internado, se tiver sinais de febre ou sinais de sepse, uma dor intratável, né? O cara não melhora a dor por nada, realmente você deixa ele em observação, internar ele. Se o cara tem um rim único e obstruiu aquele lado lá, é muito azar, né? Ou transplantado renal, mais azar ainda se ele tiver suspeita de nefrolitíase obstrutiva bilateral, tá? Bilateralmente obstruindo. Uma insuficiência renal, uma possibilidade de outro diagnóstico risco à vida. O que é isso? O cara teve uma cólica nefrética, evoluiu com pielonefrite, né? Com a sepse, e aí se interna por causa disso. Ou se você precisa de indicação cirúrgica no momento, tá? Para aquele paciente, um cálculo muito grande, onde o paciente tem um abscesso renal, você tem que operar naquele momento, tá? Então, aqui, por exemplo, se o cara tiver uma urosepse, que a gente fala, um cálculo grande causando um caso de pielonefrite, você chama o uro, precisa desobstruir aquilo emergencialmente. Aqui a gente só tem uro de sobreaviso de urgência, né, no HO. Então, a gente já pegou o caso, paciente jovem, de cálculo que obstruiu, o paciente fez um pielonefrite grave, fez uma IRA, precisou fazer hemodiálise, a gente chamou o uro para o uro desobstruir rapidamente, tá? Então, já teve esse caso, sim. Se não for um cálculo muito grande, né, menor que 10 milímetros, sintomático, transfulosina aí, casa. Pede exame para fazer tomografia depois. Tomografia, gente, eu tenho aqui no HO, não tenho na UPA, não tenho no Eurico, então medico o paciente, tá? E casa, ambulatorialmente, esse paciente faz a tomografia. A aula é essa. Vou passar algumas questões de prova de residência para vocês verem que tem muita coisa baseada no que a gente falou na aula de hoje. Tem alguma pergunta até agora? Eu tenho, Rodrigo. Em relação ao tratamento, né? Você está falando da hidratação, que normalmente se indica. Mas, assim, chega um paciente com Jordano positivo, né? Que é um sinal de distensão de cápsula. Muito provavelmente pode ter uma hidronefrose associada com obstrução. Aí, nesse caso, a gente tem que dar uma segurada, né, na hidratação. E A hidratação que eu faço é leve, né? 500 a 1000 no máximo. Essa hidratação para a expulsão do cálculo teria que ser mais vigorosa. Não é algo que eu faço hoje em dia, eu faço 500 a 1000. Se aquilo resolveu, beleza, senão eu seguro realmente. Até porque, Ludmila, se for um cálculo que está obstruindo bastante, pode piorar a hidronefrose dele, né? Igual você falou, gerar um quadro infeccioso e piorar uma lesão renal aguda. Então, realmente, tem segurado um pouco a mão nessa hidratação, né? Então, de cara, eu faço Aine, Buscopan e 500 ml de soro. Também não fico hidratando muito esse são paciente, não. 500, né? Máximo 500, e aí... Mas ainda assim, de a lactato. terapia é expulsiva, quando está num caso grave assim, eu faço cateter duplo J, desafoga, mas assim, faz expulsiva ainda assim? Com tomografia. Eu não passo na sulosina sem tomografia. Se saber, depois daquele cálculo do cara ter 1,2 para na uretra lá, ele vem me xingar todinho, só com tomografia, tá? E duplo No J, caso quando o de paciente... suspeita de hidronefrose, né? Você espera a tomografia. Tá. Ok. Obrigada, Rodrigo. Tem paciente, Ludmila, que faz hidronefrose com cálculo 5 milímetros, cálculo pequenininho ele faz, tá? Acontece. Entendi. Depende do tamanho do ureter. Entendi. Obrigada. Então, vamos lá. Universidade Estadual de Londrina, Clínica Médica 2017. Em relação à litíase renal, atribua VOF às alternativas a seguir. Eu vou de uma por uma para ficar mais fácil, tá? Primeira alternativa. O composto mais comumente encontrado nos cálculos é fosfato de cálcio. Questão tão fácil, gente. Falei para você, o mais comum qual é? Oxalato de cálcio. 70% a 80% dos cálculos são de oxalato de cálcio. Então, de cara, a questão falsa. Se essa é falsa, eu já anulo aqui embaixo a e a B, tá? Porque a e a B me traz que a primeira questão é verdadeira. Então, ó, sobraram 3 num item muito fácil. Atinge mais frequentemente homens do que mulheres em uma proporção de 2 para 1. Após o cara cobrar epidemiologia numa prova de residência, algo tão... É para você errar, sabe? Mas estava na minha aula lá. Estava na minha aula, homem 2 para 1, atinge. Então, essa aqui é verdadeira. Botei aqui, ó, nesse texto do meio, prevalência 10% nos Estados Unidos e 2 para 1 nos homens. Mas eu não concordo botar epidemiologia em prova de residência, não, né? Então, com essa aí, eu descarto a última aqui. Eu falava que era F. Ou seja, com 2 itens, eu fiquei com letra C e D. Então, olha o tanto que você estudar um assunto te favorece e faz você pular na prova de residência. Aí, eu trouxe essas duas o seguinte. Por quê? Esse terceiro item fala a taxa de recorrente de litíase em pacientes sem tratamento é de cerca de 10% em 10 anos. Por isso, eu não falou disso. Eu não falei, nem vou falar, porque
cara me traz um dado epidemiológico desse na prova de residência, é leviano, né? Então, isso aqui eu não vou cobrar na prova, né? Aí eu já boto de baixo aqui. Alta ingesta de sódio induz hipercalciúria, o que pode aumentar o risco de formação de cálculo. Opa, eu falei para você que alta ingesta de sódio e alta ingesta de carne vermelha aumenta o cálcio urinário, isso pode formar cálculo. Tá aqui, ó, alta ingesta de proteína, sódio, açúcar e vitamina C. Então, correto, paciente com alta ingesta de sódio faz hipercalciúria e forma cálculo. Então, se essa é verdadeira, você elimina alguma? Opa, já eliminei a C, ó, ficou só a D. Então, mesmo que eu não saiba o terceiro item, nem fui por 5, eu acertava a questão. Mas bora ver o último. O citrato e o magnésio são considerados inibidores da cristalização urinária. Sim, eu falei para você que são as sobras, né? Que impede o oxalato de se ligar com cálcio. Então, sim, são inibidores, né, fisiológicos. Então, eles são inibidores, se estiver baixo, favorece a formação de cálculo, verdadeiro. Então, mesmo que eu não saiba o terceiro item, ó, acertava a questão, né? Questão tranquila, caso você tenha pego a aula de hoje. Mais uma questão. Revalida o FMT 2011. Não, ainda boto um não bem grande, constitui fator de risco associado à nefrolitíase idiopática, né? Idiopática, essa é uma causa aparente, responsável pela maioria dos cálculos sintomáticos. Então, não constitui, tá? Ingestão elevada de proteína, ingestão elevada de cloreto de sódio. Acabei de falar para você que carne vermelha em excesso e sódio aumentado forma cálculo. Eliminei A e a B. Hiperuricosúria. Acabei de falar para você que aumento de ácido úrico, né, gota, leva à formação de cálculo. Aí sobrou a D e a E. Ingestão elevada de cálcio e acetose tubular-renal tipo 1. Rodrigo, eu não faço ideia do que é acetose tubular-renal, vou errar essa questão. Não vai, porque que hora que eu falei para você pediu para o paciente reduzir cálcio? Nenhuma. A dieta do paciente, apesar de ser oxalato de cálcio, o cálculo mais prevalente, ela não deve ser pobre em cálcio, é normocalcêmica. Não tem nada a ver um aumento de ingesta de cálcio formar cálculo. O que é que forma mais cálculo? Aumento de sódio, de proteína, de açúcar, tá? Redução de ingesta de água. Então, essa questão aqui, tá? Ingestão elevada de cálcio, a baixa ingesta de cálcio é que levaria a um cálculo. Por quê? Porque quanto menos cálcio eu consumo, mais eu deixo o oxalato livre e pode formar cálculo, tá? Então, questão bem tranquila. Nenhuma hora eu falei para você fazer para o seu paciente fazer dieta de cálcio. Então, letra D, questão bem tranquila, tá? Mais uma questão. Só tem essa e outra. 2017, clínica médica. Ah, isso aqui é de cólica nefrética, questão boa. Não, ainda não. Paciente, 43 anos de idade, apresenta 4 dias de evolução de dor lombar esquerda, associada a náusea e vômitos. Então, o cara tinha dor lombar esquerda, né, e estava nauseando. A tomografia computadorizada demonstrou o cálculo de 11 milímetros em ureter proximal. Sempre falar proximal, é proximal do rim, tá? Distal é perto da bexiga. Então, lá na JUP, provavelmente, tinha um cálculo de 11 milímetros, cálculo grande. Relata quadro recorrente de nefrolitíase, o cara faz um texto só para te cansar, de nefrolitíase, com necessidade de litrotripsia, que é a LEC. Na ocorrência anterior, o paciente enviou o cálculo para análise, que evidenciou o cálculo de oxalato de cálcio. Ó, o paciente, uma vez, saiu o cálculo, mandou para o laboratório, evidenciou que era oxalato de cálcio. O paciente passou por derivação jejum ileal, ó, cirurgia do trato gastrointestinal, para tratamento de obesidade 15 anos antes. Em relação ao caso, é correto afirmar que... Então, aí eu tenho o quê? Um paciente com provável quadro de cólica nefrética no momento, né, do lombar, com cálculo de 11 milímetros em JUP, tem uma derivação jejum ileal prévia, que pode aumentar o oxalato na urina, você lembra disso? E o cálculo que ele enviou para análise é de oxalato de cálcio. Vamos ver as respostas. Nesta condição, o uso de diurético tiazídico exacerba a doença. Gente, tiazídico absorve cálcio e melhora a hipercalciúria. Então, se o cálculo de oxalato de cálcio pode ser tanto pelo oxalato aumentado como cálcio aumentado. Então, o tiazídico melhoraria a doença, não exacerbaria não, né? Deixa eu ver. Eu falei que é o tratamento da hipercalciúria, né? Então, tá errado. Redução do cálcio na dieta reduz a incidência de novos cálculos. Não, falei para você pelo contrário, né? Se eu baixar o cálcio na dieta, eu aumento o oxalato e formo mais cálculo. Então, letra B também está errada. A prova de residência não é bicho de 7 cabeças, você interpretar a questão, né? Letra C,
Dieta ricas em sódio são encorajadas, pois reduzem a excreção de cálcio. Gente, rico em sódio não. Ser pobre em sódio, você vai dar mais sal para o cara. Olha que questão. Você olha a questão, fala, pô, que questão difícil, questão grande, não questão fácil. É errada também, questão de uma dieta pobre em sódio, tá? A composição de cálculo do paciente é rara e geralmente refratária ao tratamento. Que rara? Oxalato de cálcio, 80% dos pacientes com cálculo são de oxalato de cálcio, não é nada de raro. Errado, questão tão fácil, não é possível. Letra E, a derivação de jejum ideal pode aumentar o risco de nefrolitíase, pois aumenta a absorção de oxalato. Ótimo. Se eu faço uma derivação de jejum ideal, reduz a absorção de cálcio, aumenta o oxalato, pode formar cálculo, tá? Questão tão fácil que não pode errar de jeito nenhum. Hiperoxaluria entérica, tá? Mais uma questão, acho que é a última penúltima. Mulher de 45 anos, cozinheira industrial, da Unesp, 2020, questão nova. Apresenta dores em flanco esquerdo, tá? De forte intensidade em cólica, irradiando para o abdômen anterior. Dor típica, né? Pode começar em região lombar, ela sentir já em flanco, irradiar para o abdômen anterior, acompanhada de náusea e vômitos a um dia, tá? Nega febre e queixas urinárias. Antecedente pessoal, hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, PMI, então a gente traz aqui, ó, obesidade e diabetes. Era uma mulher, antecedente familiar, litíase urinária. Então a mulher tinha um fator familiar para cálculo renal. Estabelecida a hipótese diagnóstica de litíase urinária, aí faltou botar assim, qual a conduta? Eu falei para vocês, gente, chegou um paciente, um quadro de cólica ureteral, que não é nefrética, né? Qual a conduta inicial? É ultrassom? É tomografia? Não. É analgesia. É tirar a dor do paciente. Letra A. Ultrassom deve ser prontamente solicitado? Não. Deixa para depois. Raio-X e ultrassom não deve ser solicitado devido à baixa cidade. Já está errado, eu pedi o exame. Letra C. Deve ser realizada analgesia e solicitados os exames de imagem ambulatorialmente. Correto. Esse paciente tem que ter analgesia na hora, tirar a dor dele. Depois eu peço o exame de imagem, tá? Na hora, analgesia. Letra D, como a profissão do paciente é de risco para litíase, beleza? Deve solicitar TC no momento. Não, deixa TC para depois. Então, letra C, realizar exame com imagem? Não, analgesia, tá? Acho que a última questão. Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 2018, acesso direto, né? Então, você foi para a residência de clínica médica, cirurgia, caiu na prova geral. Paciente masculino, 35 anos, apresentou cálculos renais bilateralmente a TC de abdômen. Referiu ter eliminado vários cálculos e realizou o leco no passado. História prévia de leco aí. Relatou que o irmão e o pai também tinham cálculos renais. Exame físico sem anormalidade. Exame laboratorial, tal, pediu tudo, vamos para o que presta. O exame de urina mostrou cristais de oxalato de cálcio. Isso só me diz que ele tem cristais na urina, não quer dizer que tem cálculo, qual é a deficiência, nada. A urina de 24 horas mostrou uma diurese de 1.200 ml em 24 horas e hipercalciúria, 340 mg em 24 horas. Normal do cálcio é até quanto? No homem até 300. Então, ele tinha 340, estava aumentado o cálcio urinário. Níveis de ácido úrico, citrato e oxalato na urina estavam normais. Opa! Então, qual é a patologia do paciente aqui? Qual é o defeito dele? Entre aspas, hipercalciúria. Os exames foram repetidos com resultados similares. Diante do diagnóstico mais provável, que medida para prevenir a formação do novo cálculo, dentre as abaixo, não está indicado? Então, vamos lá. Aumento da ingesta de líquido para manter volume urinário superior a 2 litros por dia. Então, o cara urinava pouco. 1.200 ml é pouco. Então, realmente, a letra A está certa. Tem que aumentar a ingesta de água. Mas ele quer saber errada, né? Letra B, administrar clorotiazida. Certo. Se eu tenho hipercalciúria, eu dou um tiazídico para aumentar a reabsorção de cálcio. Letra C, redução da ingesta de proteína de origem animal na dieta. Correto. Quanto mais proteína eu consumo, né, de carne vermelha, de boi, eu aumento o cálcio na urina. Vou pular para E. Restrição de sal na dieta. Correto. O aumento de sal na dieta também aumenta o cálcio urinário, tá? E letra D, de novo caiu isso. Restrição de cálcio na dieta. Está errado. Eu não peço para o paciente restringir cálcio, gente, porque isso aumenta o oxalato, forma mais cálculo, tá? Questão grande, gigante. Hospital das Clínicas de Porto Alegre, mas muito fácil, tá? Aí falando de tiazídico, cálcio, então letra D, facílima, tá? E a última,
O Nesp, falei a última um monte de vez já, né? O Nesp, 2018, cai bastante, tá? Homem, 35 anos, e tem sua primeira crise de cólica renal. Primeira crise dele. TC de abdômen de pelve, cálculo ureteral proximal de 5 milímetros. Então, tinha um cálculo próximo da JUP lá em cima, 5 milímetros. Sem sinais obstrutivos. Qual a conduta inicial mais apropriada para o momento? Uma ureterolitotripsia com laser, colocação de duplo J, leco ou conduta expectante? Gente, essa questão aqui foi maldosa, né? Teve muito recurso mesmo. Por quê? Eu falei na literatura para vocês que há uma divergência. Cálculo menor que 5 milímetros, tratar de nefro, manda passar tansulosina. Cálculo de 5 a 10, medicina de emergência, manda passar tansulosina. O 5 ficou no meio. O cara vai me colocar uma questão justamente com 5 milímetros, tá? E não traz opção nenhuma passar tansulosina. Ele traz fazer uma ureterolitotripsia com laser, duplo J, leco. A leco já está errada, porque não é lá no rim, está no ureter. O duplo J está errado porque não há sinais obstrutivos. E aí muita gente questionou que marcou a A e a resposta não era A, era a conduta expectante. A banca falou que o cálculo contém 5 milímetros, ele pode sair espontaneamente, né? Nesse caso, devia esperar o cálculo sair. Muita gente marcou a banca não aceitou, ficou com resposta certa a letra D. Falei, foi bem assim, uma pergunta maldosa, né? Porque 5 minutos está bem no meio lá, de tratar de nefro e de medicina de emergência, tá? Então, a conduta foi expectante, a resposta certa, mas com vários recursos que não foram aceitos, tá? Deixa uma mensagem para mudar os hábitos dos rins, né? Reduzir carne vermelha, aumentar a ingesta de água, reduzir o sal, tá? Dieta, atividade física. Resolvi trazer diferente hoje, espero que tenham gostado da aula, porque eu fico muito engessado quando dou aula sentada, tentar fazer pelo Teams próxima semana. Estou aberto a perguntas e dizer se deu para pegar a aula direitinho, desse jeito dá para ver o slide, deu para me escutar, feedback de vocês.